Boa noite. Boa gente. noite. Tudo bom? Hoje vamos estar mais uma vez falando sobre adultério, parte 2, né? Traição, na verdade, né? A gente colocou esse nome, que é a mesma coisa. E a gente vai hoje para a parte 2, porque é um assunto muito extenso. E semana passada, para que as nossas lives não fiquem enormes, a gente gradua um pouco o tempo, né? E para também não ficar chato, né, galera? Então a gente vai tá compartilhando hoje um pouco sobre... Resolveu dividir em partes. E hoje é a parte 2 sobre... falando sobre o adultério. Sobre o adultério, e o tema hoje vai ser... Escolhemos continuar. Né? Porque no adultério, o que é que acontece? Há duas escolhas. Né? Uma das escolhas é perdoar e continuar, ou então não perdoar. Na verdade tem três, né? A primeira é perdoar e continuar. A segunda é não perdoar e acabar o relacionamento. E a terceira é não perdoar, mas continuar com a pessoa. Né? E hoje nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas com relação concernente a isso. E então assim vai ser muito boa a nossa live hoje, né? Vamos estar falando sobre isso, né, filho? Isso, e você nos ajuda, certo? Vai aí, manda esse aviãozinho pro pessoal que você sabe que sempre tá com a gente, tá bom? Boa noite, gente que já entrou, a Val, a Day, a pastora Vânia, Deus abençoe todos vocês e nos ajuda a compartilhar, certo? E caso ao longo da nossa conversa, se você quiser mandar uma pergunta pra gente baseado no que a gente tá falando, tu manda, tá certo? Isso. Essa live ela não é fechada só pra gente falar e vocês escutarem. Nós queremos uma live que seja interativa, né? Que vocês também possam fazer pergunta daí, alguma dúvida daquilo que a gente está falando. É importante que nós possamos compartilhar juntos. Mas a gente queria mesmo também que você pudesse estar enviando esse aviãozinho para outras pessoas, principalmente para casais que já passaram por esse tempo difícil, né, de um adultério, seja do marido, seja da esposa, que sabemos que não é algo fácil de superar, né? É um trauma, é uma ferida que fica, mas nós sabemos que em Deus tudo isso pode ser tratado e curado. Exato. São escolhas que nós fazemos dentro de um casamento. Então o adultério não é diferente, né? O adultério, assim como às vezes não só o adultério, várias outras feridas que possam ter dentro de um casamento, mas nós escolhemos esse tema porque é um tema muito atual, ao mesmo tempo é um tema polêmico, mas é um tema também necessário para esse tempo, para a nossa sociedade. Então nós queremos falar algumas coisas com relação a isso, e como eu gosto muito de falar, que há situações na nossa vida que não dá para a gente colocar band-aid em feridas que precisam ser feitas cirurgias. Isso mesmo. E nós sabemos que tem cirurgias que são feitas dentro de nós que nenhum médico consegue fazer, né? Nenhum médico natural pode fazer. Só o médico dos médicos pode fazer, né? Só Jesus Cristo pode restaurar o nosso relacionamento. Entende? Ele é o único que tem essa autoridade. Desculpa, gente. Foi o vento. E como não poderíamos fugir, né, nós trouxemos alguns pontos, né, para a gente poder colocar aqui para vocês com relação a isso. Quando nós escolhemos continuar, como é o nosso proceder diante disso? Como é o nosso proceder diante dessa situação? Ok, eu resolvo continuar, e agora? Então, o primeiro ponto
colocar os sentimentos no lugar. Deixa, antes disso, filha, eu queria ler uma passagem bíblica para que nós possamos embasar aquilo que a gente vai estar falando hoje, né? Eu respeito, né, a sua religião, se você não é evangélico, não é cristão, mas eu queria embasar, por quê? Porque o nosso livro, nós caminhamos por esse livro aqui, chamado Bíblia, que é o nosso manual daquilo que nós cremos, dos valores morais, dos princípios morais, dos princípios espirituais, dos princípios civil. Então nós temos a Bíblia como nosso guia, como nosso manual de vida, né? E eu queria ler uma passagem aqui para que nós possamos, dentro disso que nós vamos falar sobre o adultério, e que nós escolhemos continuar, né? Eu queria ler uma passagem do apóstolo Paulo aos Filipenses, que está no capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler o 12, o 13 e o 14, para que nós possamos dar início daqui para frente, tá bom? Então eu queria ler, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu quero que você grave isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós estamos falando sobre a segunda live que a gente está falando. Parte 2. A parte 2 sobre adultério. E hoje o tema é exatamente esse: escolhemos continuar. Ok? Escolhemos. Por quê? Porque precisa ser os dois. Não adianta um querer voltar, não adianta um só entender que precisa deixar para trás essas coisas e seguir para o alvo quando o outro não quer. Porque casamento ele não é feito de uma pessoa, ele é feito de um par, né? Ele foi feito de um homem e de uma mulher. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão. Pronto, essa parte aqui é algo que a gente precisa entender bem. O apóstolo Paulo aqui está dizendo exatamente o que? Eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. Porque eu não vou entrar aqui no contexto, não quero pregar aqui, nossa coisa é outra aqui, mas eu quero trazer esse texto porque o apóstolo Paulo ele entendia uma coisa, que ele precisava deixar para trás as coisas que já se passaram. Isso. Sabe, eu acho que num casamento, quando acontece um adultério, seja da parte do homem ou da parte da mulher, não é fácil, mas é necessário fazer uma escolha. O apóstolo Paulo ele fez uma escolha. O apóstolo Paulo ele fez uma escolha de dizer: eu deixo para trás, eu esqueço das coisas que para trás ficam ou ficaram, porque não tem como você caminhar para frente com os traumas do passado, porque as situações de feridas, de traumas, ela acaba aqui fazendo isso, ó, te prendendo. E Paulo decidiu fazer uma coisa. Ele disse: eu deixo para trás essas coisas. Então, para um casamento onde houve um adultério de um dos cônjuges, ou de um casamento que os dois adulteraram, a primeira coisa que eu vejo que é o mais importante é deixar para trás essas coisas.
Por quê? Porque senão vai ficar os sentimentos de traição, a dor, a revolta, a indignação da traição, que é difícil da pessoa aceitar, porque a pessoa sempre pensa assim: poxa, eu achei que ele era fiel a mim, poxa, eu achei que ela era fiel a mim. E a partir do momento que a pessoa escolhe não olhar para trás, ela precisa perdoar, porque o perdão ele limpa, ele é uma escolha, e quando a pessoa ela escolhe perdoar, ela está dizendo: eu não vou mais olhar para trás. É o que Paulo está dizendo. Segue em frente. É muito interessante porque quando ele fala nesse versículo 13, ele diz assim: uma coisa eu faço. Sabe o que eu entendo aqui? Uma decisão ele tomou. Uma coisa eu faço. Aí ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele decidiu, ele fez uma escolha: eu vou deixar para trás isso. Sabe, dentro de um casamento nós precisamos de fazer algumas escolhas. Mas isso eu preciso decidir. Assim como o apóstolo Paulo, ele decidiu, ele disse assim: deixa eu ver aqui, mais uma coisa eu faço, ou seja, mais uma coisa eu faço. Ou seja, ele disse assim: cara, eu vou parar com isso aqui, sabe? Eu vou deixar para trás tudo o que aconteceu, quem eu era, o que eu fiz, como foi feito, sabe? Dentro de um casamento, é isso que a gente precisa entender. É deixar, sabe? Aconteceu, foi da parte do marido, foi da parte da esposa. A primeira coisa que tem que fazer é escolher. Eu vou deixar para trás. Agora eu vou seguir daqui para frente. Porque se você ficar toda vez ressuscitando um morto, é horrível, né? Aí você nunca avança, né? Você nunca avança. E aí, esse é o segundo ponto, né? Perdoar e não olhar para trás. Mas perdoar mesmo, sabe por quê? Uma coisa interessante, que quando você perdoa e você escolhe não olhar para trás, você vive uma vida feliz. Isso. Você arranca aquele fardo, aquela carga que está sobre você, e você caminha para que o Senhor restaure, para uma restauração plena no seu casamento. Isso. Então, é escolher, né? Primeira coisa, você toma a atitude de escolher fazer diferente. Então, eu posso falar que o segundo, né? O segundo ponto, na verdade, seria organize os teus sentimentos. Sabe? Por que é importante você organizar os seus sentimentos? Porque quando a gente passa por isso, os nossos sentimentos são atacados, né? Sim. São bombardeados. Acontece um desequilíbrio nas emoções. Há um sentimento de não é nem de impotência, mas é um sentimento de inferioridade. Por que aquela pessoa me trocou? Vários sentimentos eles afloram, né? Revolta, rejeição, inferioridade, tristeza, raiva, ira. Um conjunto de sentimentos, né? Então, quando acontece isso, realmente nós precisamos colocar os nossos sentimentos em ordem, no lugar, para que aquilo venha a entrar no prumo novamente, né? Isso. Então, assim, é importante dentro desse retorno, e agora seguir os dois juntos, realmente é que tem que trazer um equilíbrio nos sentimentos, para que isso não fique atacando um ao outro. Isso. Mas é porque você fez isso, porque você fez aquilo. Qualquer sentimentozinho de raiva dentro de casa,
um já quer passar na cara do outro o que aconteceu. Ah, mas você fez isso e eu te perdoei. Ah, você fez aquilo, tá pensando que eu esqueci do que você fez? Isso ou seja, não os pode sentimentos acontecer. não estão organizados. Isso não pode acontecer. Né? Porque senão o caminho da restauração, ele se bloqueia. O caminho da restauração, ele se prolonga. Isso, né? isso. Então é importante, né, que nós possamos organizar os sentimentos, escolher perdoar. Né? E outro ponto, não dê ouvido às vozes externas. Isso é uma das coisas que muito acontece dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Quando um é traído, normalmente ele tem a tendência de se aconselhar com outras pessoas. Só que o homem geralmente se aconselha com os amigos do trabalho, né? Os amigos ou às vezes algum parente próximo, né? E geralmente, dentre essas situações, aí a mulher geralmente já se aconselha, né? Ou com a mãe, ou com os tios, com as tias, ou com as primas mais velhas, ou com as amigas do trabalho também, né? Ou com a vizinha, que muitas vezes está passando por essa situação, está em distrato também dentro da sua casa, e geralmente a tendência não é favorável desses tipos de conselho, dessas pessoas. Geralmente pessoas que estão também passando por alguma situação difícil, a tendência ela é trazer não uma palavra legal, ela não vai trazer um caminho favorável à volta, né, do casal. Isso. Fugiu aqui a memória, aqui a palavra, mas então, eu já assim, então é importante que seja o homem ou a mulher, eles não veja para quem ou a quem ele vai procurar e pedir um conselho. Porque normalmente as pessoas dizem logo assim, ó, separa, arranja outra mulher, arranja outro homem. Você é nova, você é novo, você pode conseguir outro homem melhor do que esse. Sabe? Nós precisamos ter essa sensibilidade de aconselhar pessoas. Você que está conosco aí, você conhece alguém que está passando por isso ou já passou por isso? Qual seria um conselho que você daria para uma pessoa que estava pensando em se separar? Né? Escreve aí, ajuda a gente a fazer essa live ficar bem mais dinâmica. Isso. Fala aí, qual seria um conselho que você daria para um casal que estava se separando? Escreve aí e compartilha junto conosco para que nós possamos interagir, tá bom? Então é importante que você que está conosco possa falar, né? Possa dizer, eu daria um conselho que não vale a pena. Eu daria um conselho que era melhor perdoar. Eu daria o conselho de passar um mês sem um falar com o outro. Sei lá, alguma coisa assim. Entende? Não foi um vulto. Foi não foi um vulto. Beijo, Mônica! Então, qual os conselhos que você poderia dar para um casal que tinha passado pelo adultério? Pera aí, rapidinho. Eu amo esses coraçõezinhos subindo. Pode apertar aí. Então, gente, então o que é que eu quero dizer com isso? Voltando aqui, se você quiser compartilhar ou fazer pergunta aí pra gente, pode ficar à vontade, tá bom? Então, o terceiro ponto não dê ouvidos às vozes externas quando elas chegam para dizer para você que não vale a pena você restaurar o seu casamento. Sabe por quê? Porque infelizmente tem pessoas que torcem para que o seu casamento não dê certo. Verdade. Infelizmente, isso é pro triste. Pro seu casamento não, mas pro casamento de pessoas que estão passando por isso, né? Tem pessoas que torcem, infelizmente, para que o casamento fracasse. Principalmente pessoas
que já estão separadas. E quando olha um casamento, seja restaurado ou um casamento saudável, infelizmente tem pessoas que os conselhos que elas vão dar é exatamente isso. Estão falando aqui. Então, tem pessoas que vão dar um conselho dizendo, volta, acredito, perdoa. A pastora Mônica está dizendo que acredito que o perdão... É porque esse aqui está... É. Sim, pronto. Não é nem esse, amor, era a tua Bíblia. Pronto. Tá lá, acredito que o perdão será a melhor opção. Sempre será a melhor opção. Daria o conselho. Vão conversar com o pastor Lula. Obrigado, pastor Herbert. Pastor Herbert. Também, né? Seria muito bom. E a Mônica falou, acredito... Gente, olha, sabe por que a gente resolveu, né, fazer essas lives e tudo? Porque assim, olha, a gente ama falar sobre isso, sabe? Às vezes a gente fica aqui meio que gaguejando e tal, porque é nervosismo mesmo, porque a gente meio que não estava acostumado com essa tela, né? Mas o que eu quero dizer é que nós amamos mesmo, assim, do nosso coração, isso aqui sai de forma natural, né? E é isso. Isso não é, como é que a gente pode dizer, artificial, né? Não é. É natural. O artificial aqui é o nosso nervosismo, que a gente não tem nem porque tá nervoso, né? Mas, enfim, vai dar certo. Só pra... A semana passada mesmo a gente estava com um casal aqui que saiu daqui de casa, era 11h30 da noite. Né? Estão passando por dificuldades e apesar de sair daqui 11h30 da noite, mas eles deviam estar até aqui, né? Assistindo nossa live. Mas independente disso, foi muito legal porque assim a gente pôde compartilhar muitas coisas e eu acredito que acrescentou muito para o casamento deles, amadureceu tanto ela como ele. E é isso. O que nós gostamos é verdadeiramente disso que nós fazemos, de cuidar de pessoas, cuidar de famílias, cuidar de casais, aconselhar casais. Nós amamos fazer isso, tá bom? Então, o terceiro ponto é isso: não dê ouvido às vozes externas quando ela diz para você que não dá mais certo, quando ela diz para você, quando ela diz para a pessoa que não vale a pena, sabe? Eu sempre digo que vale a pena uma restauração, vale a pena o perdão, vale a pena reiniciar, recomeçar, vale a pena, sabe? Um casamento, por mais lutas que possam passar juntos, vale a pena. Beijo, Diara, Deus te abençoe também, lindeza. E um outro ponto que, para dentro de um casamento, quando os dois escolhem continuar, preste atenção no que eu vou dizer, quando os dois decidem, ou quando os dois escolhem continuar, um outro ponto muito forte para dentro de um casamento é: seja claro no diálogo, seja claro no seu sentimento, seja claro dentro de você o que é que passa por dentro do teu coração numa volta dessa, num retorno desse depois de um adultério, né? E a gente sabe que quando volta há uma desconfiança. Ele demorou muito, ela está demorando muito, o que é que houve? Por que está falando tanto no celular? Então é importante, seja claro no seu diálogo com o seu cônjuge. Sabe por quê, gente? Porque assim, olha, quando acontece o adultério, o que acontece? Acontece uma desconfiança, acaba com a desconfiança, acaba... eu já bati um bocado de print, mas tudo bem, vai. Tá, vai. Continuando, né? Porque nós estamos aqui sendo assessorada pela nossa imprensa digital. Essa influência, né? Influência digital. Nossa GRS. Sim, vai. Enfim, continua. O que eu quero continuar a falar gera desconfiança, gera insegurança. Então isso é algo que tem que ser retomado. E como é que retoma? Como é que você vai conseguir com que aquilo aconteça, aquela restauração do diálogo aconteça, aquela restauração de que saiu e, meu Deus, já vai arranjar, já vai atrás da pessoa, já vai me trair novamente, tá demorando, onde será que tá? Meu Deus, tá com o celular no banheiro, meu Deus, tá falando com alguém.
acontece isso, acontece esses pensamentos. Não é porque muitas vezes a pessoa fica, vai ficar doida agora, neurótica com isso. Não, isso é do ser humano. Mas cabe ao cônjuge ele fazer com que, através do diálogo, claro, não só o diálogo, mas eu ainda acredito assim, que até mesmo o seu posicionamento, o posicionamento do cônjuge de forma clara, de forma para gerar essa segurança novamente. Eu vou sair, não vou falar nada porque eu não devo satisfação. Não, você pensa que você está num processo de transformação, processo de restauração, processo de restauração familiar. Então aquilo ali precisa ser regado novamente. A Juliana está dizendo aqui, a Juliana Ferreira está dizendo: eu acredito que com Deus tudo torna superável. Isso. Sim, é verdade. Se não for o Senhor, muitas vezes pode acontecer de que algumas restaurações não aconteçam, porque com o Senhor o nosso caminhar sempre fica mais favorável em todas as áreas, não é, Juliana? É verdade, é verdade. Todas as áreas. É tão interessante que a gente vê a importância do Senhor dentro de um casamento, que Jesus começou o ministério dele e o primeiro milagre que ele fez foi dentro de um casamento, né? Eu gosto muito de citar essa passagem porque Jesus ele foi convidado para um casamento, e quando ele chega naquele casamento falta uma das coisas mais importantes para dentro de um casamento judaico, que era o vinho, né? E ele transforma a água em vinho, ou seja, dentro de um casamento aconteceu um problema, e quem estava para resolver esse problema? O próprio Jesus estava lá. É verdade. Nossa GRS está pedindo que a gente pare aqui e sorria. Olhe para a tela que ela vai tirar uma foto nossa. Pronto. Pronto, deu então, certo? Deixa eu ver aqui que alguém está falando também. Renê Freitas. Deus em primeiro lugar, sempre nos guiando. Isso. Esse por isso que eu comecei lendo uma passagem bíblica. Porque Deus é a nossa bússola, né? Deus é a nossa direção. Deus, ele nunca vai nos dar conselhos errados. Deus nunca vai fazer com que a gente leve a nossa vida por caminhos tortuosos. Não. Ele sempre vai ser o nosso guia. O nosso manual de fé é a Bíblia, né? Foi através do Senhor que o nosso casamento foi restaurado também. Né? É verdade. O nosso casamento foi restaurado, primeiro, como diz o apóstolo Paulo, né? Ele escolheu deixar tudo para trás. Foi o que nós fizemos. Nós escolhemos deixar tudo para trás e seguir para o alvo, que é Cristo. Né? Então, assim, nós fizemos essa escolha e trouxemos Jesus para dentro do nosso casamento, para o centro do nosso casamento. E por isso que nós temos 30 anos de casado, mas os 30 anos de casado não foi todo tempo só de alegria, de felicidade. Houve discussões, houve brigas, mas quando nós começamos a entender alguns pontos desses que nós estamos falando aqui para vocês, são coisas que nós colocamos em prática. Eu acho que, na verdade, nós colocamos todos esses pontos aqui em prática. Né? Isso aqui a gente não está falando da boca para fora. A gente não está falando, porque eu peguei bem ali na internet esses pontos e estou passando aqui para vocês. Não, isso aqui foi aplicado na nossa vida. Então, eu sempre digo, assim, se deu certo para a gente, com certeza vai dar certo para alguém, ou para muitos. Isso, então, esse ponto é importante, seja claro no diálogo com o seu cônjuge. Porque isso vai te ajudar muito. Vai ajudar muito a você não ter tanto problema. Né? Mais problema. De você não ter tanto problema. Porque quando você é claro, as coisas se tornam mais fáceis. Porque em vez de ficar só de cara emburrada, o que é que tu tem? Nada. Está acontecendo alguma coisa? Não. Seja claro, diga assim, está acontecendo alguma coisa assim. Isso aí então não chega nem a ser um diálogo, né? Não é diálogo, né? Isso não é diálogo. O diálogo é quando diz assim, senta aqui,
ó, eu estou pensando isso, eu senti isso, eu estou triste por isso, eu não gostei como você fez aquilo, por que você foi e não me falou nada, o que está acontecendo, por que você entra com o celular para o banheiro e demora tanto. Então, assim, é um diálogo aberto mesmo, né? É um diálogo aberto. Nós precisamos ser claros, Jesus é luz, né? E aonde Jesus habita, aonde o Senhor habita, há luz, irmão, não há trevas, né? Só existe treva pela ausência da luz, mas onde há luz, não há trevas. Há transparência naquilo que nós fazemos e falamos, ok? Então, um outro ponto que é importante também para aqueles que escolheram continuar depois de um adultério, é não busque conselhos de qualquer pessoa. Isso acontece muito. Acontece muito. Aconteceu um fato, meu marido adulterou. Aí ela corre para as amigas dela. Primeira coisa, ela abre a boca para todo mundo. Aí, não, porque meu marido não presta, porque meu marido dá isso, porque não sei o que mais. Aí vai pedir conselho. Não peça conselho para qualquer pessoa. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Esses dias eu estava falando para uma pessoa. Quando você sente algo, vamos falar assim de um dente. Você tem que fazer uma cirurgia, extrair um dente. Você vai procurar qualquer cirurgião. Você vai pegar qualquer dentista. Não desmerecendo a classe, mas você vai pegar qualquer um. Não, você vai primeiro pedir informação, você vai procurar ver se aquele dentista é um dentista conceituado para fazer aquela cirurgia. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia, seja de qualquer outra coisa, ele não vai fazer com qualquer médico, ele vai querer saber quem é o médico, se o médico já fez cirurgia daquilo ou não. Só que quando a gente vai se aconselhar no casamento, a gente não faz isso. Você não procura a melhor pessoa para você se aconselhar. Aí você pega qualquer pessoa para fazer isso. Por que que quando é para você fazer na sua vida, seja para um dentista, seja para um clínico, seja para um pediatra, seja para um cirurgião, seja para um neurologista, seja para qualquer tipo de situação em que você vai buscar um profissional da área. Isso. A gente busca o melhor. O melhor. Né? Então, assim, por que que quando é para aconselhar sobre uma restauração de um adultério, a gente procura qualquer pessoa? Por que que não procuramos as pessoas adequadas para aquilo, as melhores pessoas que podem falar sobre casamento para você, que pode te dar orientações, dicas da forma correta. Entende? Né? Então eu penso que nós não podemos fazer isso de qualquer forma, com qualquer pessoa. É como o pastor Heber falou, Herbert, vai mandar se aconselhar com o pastor William. Isso. Show, maravilha. Né? Então, gente, já para a gente ir para a reta final, eu queria abrir aí para você, antes de passar para um outro ponto, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade para fazer uma pergunta para a gente seja sobre adultério, sobre recomeçar um casamento, seja alguma dúvida que você tem até mesmo em relação a um outro assunto de casamento, você pode estar nos perguntando também, tá? Essa live ela é aberta, por isso que nós deixamos os comentários aí abertos para você também participar, tá bom? Nós queremos muito, muito que você possa participar junto conosco dessas lives. Isso. Né? Então, o outro ponto. E um outro ponto divida a responsabilidade do relacionamento com o seu cônjuge. Em que sentido? Porque às vezes, irmãos, nós vamos só acumulando tarefas, acumulando coisas, né, do dia a dia e tudo, vai acumulando pensamentos, né? E aí o que acontece? Aquele pensamento, aquelas tarefas, elas vão acumulando e a gente vai só colocando para baixo do tapete. Chega algum momento que a pessoa não aguenta mais. Aí, ao invés de haver um diálogo, ao invés de haver
um alinhamento da forma correta, não, há uma briga. Né? Então, o que acontece? Não chegou pro amém, não. É só depois tu assistir o início novamente que dá tudo certo. É importantíssimo para os recém-casados, viu? É importante para tu aprendendo aí. Ai, meu Deus. Viu? Então, continuando. E aí a gente vai só colocando para baixo do tapete. Só que você precisa lembrar uma coisa. Você está num processo de restauração. Não é um processo fácil, certo? Então, você precisa andar alinhado, andar em equilíbrio. E essa situação, dividir as responsabilidades com relação ao casamento, com relação ao que o retorno, né, do casamento, ao retorno do relacionamento, você precisa alinhar isso, alinhar e equilibrar as tarefas para que não haja uma sobrecarga, para que você fique em paz novamente. E o último ponto, não menos importante, mas super importante também, invista na sua autoestima. Isso aqui não é só para as mulheres de forma alguma, certo? Isso aí não é só para nós mulheres. A autoestima, ela está totalmente ligada ao ser humano, isso. Homem ou mulher, ok? Porque às vezes a gente, quando fala de autoestima, a gente pensa logo na mulher que vai ficar descabelada, que vai se desleixar, que não vai fazer as unhas, que não vai se depilar, que não vai andar arrumada, organizada, bonitinha, cheirosa. Mas o homem também, ele corre muito esse risco. Entende, galera? O homem corre esse risco de também ficar com a autoestima baixa e aí se descuidar. E aí por isso que isso não é só para a mulher, é para o homem. Porque também a mulher gosta de chegar a abraçar o marido cheiroso, aí o marido chega em casa, aí o marido fica com chulé, vem com, sei lá, suvaqueira, sei lá o que, fedorenta a suor, porque estava no sol. E aí não se cuida, não se apresenta cheiroso, agradável para sua esposa. Aí, a gente já pode falar na próxima semana sobre intimidade. Exatamente, pode ser, para poder pegar esse gancho desse último ponto. Olha aí, galera. Teu bicho aqui porque a minha tela, porque eu estou precisando de um celular novo que o meu marido vai me dar. Os dois têm que se ajudar. Entendeu? A Leandra falou, cheguei. Não, que os dois têm que se ajudar. Tentar se erguer novamente. O amor vence tudo. Isso mesmo, Juliana. É isso aí. Então, assim, para que esse amor ele exista dentro de um casamento depois, né, após retorno, após perdão e restauração e reconstrução, verdadeiramente precisa desse amor. Sim. Né? E nós sabemos aonde é que está esse amor. Né? Deus é amor. Então, é trazer para dentro do casamento. Sabe, lembrando que uma reconstrução, ela é mais demorada do que uma construção. Isso mesmo. A gente pode até dar um exemplo, né, Bê? Quando tu tá fazendo uma obra, que uma coisa e um tempo é quando você pega o terrenozinho limpinho e que você vai construir desde lá de baixo, o baldame e tal, e tal, e tal. E uma coisa é você fazer uma reforma, que aí você vai derrubar a parede, aí tira os entulhos, para poder a partir dali reerguer algumas outras paredes. Isso aí demanda mais tempo, mais trabalho, né? Mais cuidado, porque tem às vezes numa construção
tem determinadas paredes que não podem ser derrubadas, tem determinadas vigas que não podem ser, pilares que não podem ser derrubados. Então, isso mesmo, muitas vezes, isso demora a reestruturação, a reconstrução, ela demora mais e ela é mais delicada do que uma construção. Então, gente, é isso. Nós queremos compartilhar com vocês esses pontos, né? Que são pontos fundamentais, foram pontos que nós aplicamos no nosso casamento. Sim. Né? Foi um tempo que não foi fácil para a gente também, mas nós superamos, nós vencemos, né? Como tem aquele pessoal quando está saindo de hospital, né? Do Covid, ele diz assim, venci o Covid, né? Nós vencemos essas lutas, né? Nós vencemos o adultério. E nós estamos aqui hoje contando para vocês porque nós vencemos, nós colocamos em prática isso tudo que a gente falou para você, né? A Leandra até aqui pediu para que a gente pudesse repetir. O primeiro ponto é colocar os sentimentos no lugar. Segundo, se eu escolhi continuar, é perdoar e não olhar para trás. Vai ser feliz, irmão. Entende? Se tu perdoou, vai ser feliz, vai para frente. Terceiro ponto, não dê ouvido às vozes externas de pessoas ou até mesmo internas dizendo que ele vai te trair de novo, que vai acontecer isso, tá? Quarto ponto, seja claro no seu diálogo. Quinto ponto, não busque conselhos de qualquer pessoa. Procure pessoas que estão preparadas, pessoas que têm algo para te dizer, algo que vai acrescentar, algo que vai te ajudar à restauração do teu casamento, tá bom? Pode ser a gente também. 6. Divida a responsabilidade do relacionamento com o seu cônjuge. E por último, invista na sua autoestima. O homem e a mulher precisam. Isso, eu quero te dizer mais. Se você quiser escrever, no final da live, a gente vai estar publicando. Já está lá no nosso feed. Nós vamos estar com uma fotinha lá e a gente vai estar com isso aqui escrito lá bonitinho, tá bom? Além da nossa live vai ficar salva, no nosso feed ela vai estar com esses pontos. Caso você queira escrever lá aí no seu caderno. Não vai? A foto já está postada. Deixa eu só falar, que ela já falou comigo. Gente, é o seguinte. Mas se a senhora quiser, a senhora vai lá nos comentários e escreve. Eu vou escrever, galera. Você não vai escrever isso aí, certo? Mas assim, ó, na nossa... a gente já... Isso mesmo. Tá vendo? Vocês ficam falando nos ouvidos, aí eu não sei. É o seguinte... quando terminar aqui, já tá lá, certo? No Instagram da Academia de Casais, já tá o post lá nosso de hoje, né? Você pode ir lá e clicar lá e dar também uma dica de um conselho que você daria para alguém que está voltando, né? Da restauração de um adultério, tá bom? Mas nós vamos deixar, você não vai escrever lá também todas essas dicas para vocês. Coloquem em prática. Se você tem alguma pessoa, algum amigo que está precisando, ajuda. Você pode ser essa ponte esse agente, né, o agente que vai trazer a restauração, tá bom? Então, de repente, essas dicas podem não servir para você, mas pode servir para algum amigo seu, para um familiar seu. Então, vai lá, né, curte, comenta lá, dá uma dica e pega essas dicas que vão estar lá. Tá bom? Beijo pra vocês, que Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós vamos botar uma caixinha essa semana. Talvez vamos falar sobre intimidade, hein, galera? Eu acho que vai ser sobre intimidade. Vai fazendo já a tua pergunta, certo? A gente vai colocar lá que o nosso tema vai ser intimidade. Então tu já vai colocando pergunta pra gente, tá bom? E outra coisa. Fala aqui, peraí. Porque também eu falou assim. Amanhã, gente, meio-dia, certo? Meio-dia, vai estar com uma caixinha lá para falar sobre intimidade, né?
Pronto, para você fazer a pergunta. Alguma coisa que você quer perguntar sobre intimidade, fique à vontade. Não Isso. tenha vergonha de fazer a pergunta. Mas será que essa pergunta não vai ficar muito assim, muito vulgar? Não se preocupe, a gente ajeita aqui a pergunta e faz bacana para você. Mas a gente vai te responder, tá Sim. bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e com certeza essas dicas vão edificar a vida de alguém. Não esquece, vai lá na Academia de Casais, essas dicas vão estar lá, tá bom? Curte e comenta. E outra coisa, se você conhece alguém que ainda não segue a gente, vai lá, conversa com esse alguém e diz assim, olha só, segue esse povo aqui que dá certo. Manda live para eles, né? Manda live, isso mesmo. As outras que nós já fizemos também, está lá. Vai lá, então manda também, tá bom? Tá bom? Oi, gente, beijo pra vocês, Deus abençoe. Beijo, pastora Neta, um beijo no seu coração. E beijo pra vocês, Deus abençoe, tá bom? Até pra quem é da igreja, domingo, na igreja, né? Não, mas aqui é Mas até aqui quinta. até quinta, tá bom? Beijo. Tchau, gente, Deus abençoe vocês. Ai. Tá no xizinho, pai. Encerramento.